Boa noite. É bom recebê-los aqui de novo, este ano de volta. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, bem-vindos. Aqueles que estão retornando, bem-vindos de volta a casa. A gente gostaria de conversar com vocês hoje sobre a morte. E é um tema que muitas vezes a gente não gosta de falar muito sobre, né? E esse temor da morte, de falar sobre a morte, acontece muitas vezes por desconhecimento do que acontece na hora da morte, para onde a gente vai, como é que vai ser dali para frente. É sobre isso que a gente gostaria de esclarecer hoje. O primeiro passo para a gente parar de temer tanto assim a morte é a gente encarar a vida sobre o verdadeiro ponto de vista, que é o ponto de vista de espíritos imortais que somos. Então, a gente reconhecer, não só saber na teoria, mas lembrar no nosso dia a dia de que somos espíritos imortais, de que a vida continua, é o primeiro passo para a gente ir se preparando para o momento da morte do corpo físico. Lá no livro Céu e Inferno está dito o seguinte: esse temor da morte decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Que certeza é essa? Certeza de que a vida continua. E para a gente começar, eu separei aqui algumas ilusões que ou a gente já teve ou que a gente ainda tem sobre esse assunto. A primeira ilusão é de que a morte põe fim em tudo. Então, quando o meu corpo morrer, acabou tudo. Seja o sofrimento, seja a alegria, os relacionamentos, morreu, acabou tudo. Essa é a primeira ilusão, porque na verdade não acaba nada. Acaba só a vida do corpo físico, só a matéria, o resto continua. Quem morre é o corpo. Na verdade, a morte do nosso corpo, na verdade, é só a continuidade da vida de espíritos imortais. Existe a vida no corpo físico e existe a vida no plano espiritual. Mas elas não são duas vidas separadas, duas vidas diferentes. É a mesma. É só essa continuidade. E a doutrina espírita, ela nos orienta sempre a usar da razão, da lógica, para entender os mais diversos assuntos. E aqui não podia ser diferente. Faz sentido tudo isso, esse planeta, essa natureza, esse além do planeta, né, esse ecossistema inteiro que nos rodeia existir, para a gente viver só o aqui e o agora, só esses 50, 60, 70, 80, 90 anos? Não, fomos criados para muito mais do que isso. A segunda ilusão é de que vamos encontrar algo diferente do que a gente encontra aqui agora. Então, quando a gente já passa a aceitar que então a vida continua e o que morre é apenas o corpo físico, às vezes a gente ainda carrega a ilusão de que a vida continua, mas quando o meu corpo morrer as coisas vão mudar. Aquele sofrimento que eu tinha, ele não vai mais existir, ou às vezes a alegria que eu tinha também vai deixar de existir. Então, aquilo que a gente vive aqui acaba, vai mudar, vai ser diferente, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, vai ter alguém me julgando lá. Também é uma ilusão. Quando o nosso corpo morre, a gente muda de plano, a gente sai do plano da matéria para o plano espiritual, mas todo o resto permanece o mesmo. Quem a gente era enquanto encarnados, continuamos sendo. Aquilo que a gente gostava, aquilo que a gente se afinizava, aquilo que a gente pensava, continuamos gostando, continuamos nos relacionando, tendo o mesmo tipo de pensamento, só que agora no plano espiritual. E faz parte dessa mesma ilusão a gente deixar para ter a nossa renovação espiritual, a mudança que a gente tanto almeja, se tornar alguém melhor depois da gente desencarnar. Quando eu morrer, quando meu corpo morrer, eu faço o trabalho do lado de lá. Eu tento melhorar depois. Isso acontece aqui na Terra.
A gente está aqui na Terra, encarnado, na matéria, para evoluir, para crescer. A gente precisa disso aqui, a gente precisa desses relacionamentos para evoluir. Então não dá para deixar isso para depois. No livro Consolador, na pergunta 148, eu não anotei a pergunta, eu anotei a resposta dos espíritos para a pergunta que foi feita. É dito assim: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. E essa parte agora me chamou a atenção. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Então, fica a primeira reflexão, a primeira pergunta da noite de hoje. A gente já está se preparando para a nossa realidade espiritual aqui e agora? Ou a gente está só vivendo a vida do jeito que dá e depois eu vejo? Aqui, Emmanuel, os espíritos nos esclarecem que a preparação para a realidade espiritual começa aqui e agora. E depois que a gente desencarna, que o nosso corpo físico morre, a gente também tem a ilusão de que a gente vai chegar num portão, em algum lugar, vai ter alguém nos julgando, talvez Deus, dizendo assim: não, você foi uma boa pessoa, então você vai para um bom lugar, você não foi tão bom assim, você vai para um lugar que não é tão bom assim. Isso também não acontece. A gente se depara no momento do desencarne, assim como todos os dias também, com a nossa própria consciência. Ela é a nossa consciência que vai nos dizer como vai ser a vida após a morte. Não vai ter um juiz, Deus nos julgando. Deus, a gente sempre repete aqui nas diversas falas, Ele é justo, mas Ele também é amoroso. Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer ver a gente infeliz. Então, se no momento do desencarne a gente se deparar com a nossa consciência culpada por algo que provavelmente vai acontecer, porque todo mundo erra, a gente ainda erra, por isso que a gente está aqui, a gente também não pode esquecer que, eu vou ler o que André Luiz disse: se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina. Então, vamos nos deparar com a nossa consciência, mas Deus é amoroso, Deus é bom, e a gente não pode se esquecer disso. A quarta ilusão é que o mundo espiritual é lá, em outro lugar que não aqui e o agora. Também não é verdade. O plano espiritual aqui nos rodeia, ele coexiste com o nosso mundo da matéria. E eu também vou me permitir ler mais uma vez Caibar Schutel no livro A Vida no Mundo, no Outro Mundo, nos diz: a linha de demarcação entre este mundo e o além não é geométrica, ela é traçada pelas nossas sensações. Este mundo e o além não estão próximos um do outro, ao contrário, eles estão um no outro. Então que a gente também se lembre disso, o plano espiritual coexiste aqui conosco, ao nosso redor. Somos acompanhados por espíritos que agora estão desencarnados e amanhã estarão encarnados aqui de novo, eles nos acompanham. Assim como a gente acompanha os nossos amigos que fazem aquilo que a gente também gosta, eles também acompanham a gente que faz o que eles também gostam, pensam o que eles pensam, conversamos o que eles gostam de conversar. Então temos essa companhia a todos os instantes. E a quinta e última ilusão que eu trouxe para a gente conversar é que quando a gente desencarnar, quando o corpo físico morrer, o trabalho vai acabar. Aí eu vou poder descansar finalmente, né? Chegou a minha hora de descansar. Não, também é outra ilusão. O trabalho continua. Se a vida continua, não faz sentido que o trabalho também continue, que a gente continue sendo úteis para a gente, para os outros, para o mundo. Então o trabalho
ele também continua. Eu também separei algumas dúvidas. Essas são as ilusões e a gente também tem algumas dúvidas do que acontece no instante da morte. A primeira é o que acontece na hora que o meu corpo morre. A gente muda de estado, a gente sai do estado da matéria e vamos para o estado espiritual. No Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da doutrina espírita, na pergunta 149, o Kardec pergunta para os espíritos: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. E eu gosto de usar dois exemplos, duas metáforas para isso. A primeira de viagem. Sempre que a gente viaja para algum lugar, é bom voltar para casa, né? A viagem pode ter sido maravilhosa, mas voltar para casa é sempre, às vezes, melhor. É sempre muito gostoso. E quando a gente desencarna é a mesma coisa. A gente está voltando para a nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual. Então é como se a gente estivesse aqui em viagem. Por mais legal que seja, é melhor ainda voltar, porque é a nossa verdadeira casa lá. E o segundo exemplo que eu gosto de usar é o do sol. O sol nasce e o sol se põe todos os dias. Enquanto ele está nascendo aqui, ele está se pondo em outro lugar do mundo. Para uns está vindo, para outros está indo. A gente é a mesma coisa. Quando a gente desencarna aqui da Terra, para alguns que estão aqui, a gente está indo. E vamos deixar saudades. E os que vão deixam saudades. Mas eles estão indo reencontrar com outras pessoas que estão lá morrendo de saudade. Também nós vamos reencontrar com a nossa família espiritual, que é muito maior do que a gente imagina e que também morrem de saudade de nós. Então a gente também vai matar essa saudade. Como que é a vida após a morte, então, no plano espiritual? Como é que é? Acho que é a pior resposta de todas, depende. Depende do que a gente fez aqui. Depende do valor que a gente deu para as coisas daqui. Eu dei mais valor para as coisas da matéria? Eu vou continuar conectada às coisas da matéria. Vou continuar conectada aqui. Eu já dei valor para as coisas da vida espiritual? Eu já passei a entender, a olhar para as coisas do espírito? Eu vou me desconectar das coisas da matéria um pouquinho mais fácil. Então depende de como a gente viveu a vida aqui, vai ser o reflexo da nossa vida no plano espiritual. É uma libertação para quem viveu se libertando. Então esse é o exercício, de que todos os dias a gente vá se libertando das coisas da matéria, dessas ilusões que a gente conversou até agora. E a última dúvida, que talvez seja a minha favorita, é: eu vou poder me reencontrar, conversar novamente com aqueles corações que eu amo e que eu sinto saudade quando eu desencarnar? E Emmanuel diz o seguinte: considera o coração que te antecedeu na grande viagem da morte, não como uma criatura aniquilada, mas como alguém que continua a viver. Se a saudade e a distância te flagelam a alma, não te esqueças de que invisibilidade não quer dizer ausência. Oferece-lhe o clarão silencioso da prece, calma e sincera, através da qual as almas se comunicam, vencendo o espaço além. Então sim, vamos poder matar a saudade, mas a gente já pode matar essa saudade aqui e agora, com essa prece, com essa oração, com essa lembrança. E o nosso tempo já se esgotou. Eu vou encerrar e vou encaminhar para o próximo momento, que é o momento do passe, com um texto, um poema. Eu confesso que eu vi atribuírem a diversos autores esse mesmo poema, não sei qual que é o correto. Eu trouxe aqui, que é de Richard Simonetti, e vou ler para vocês. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco
na linha remota. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem ele. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. Então a mensagem de hoje era essa, que a gente se lembre nas nossas atitudes de todos os dias que somos viajantes, somos espíritos imortais, que estamos aqui hoje, amanhã estaremos no plano espiritual e depois retornaremos. Agora a gente vai para o momento do passe, na salinha. Continuem em vibração, continuem com os pensamentos elevados, que o trabalho ainda não acabou, que a gente possa receber a chuva de bênçãos que recaem sobre nós agora. Que assim seja.